Bom dia, devoto! Muitos assuntos para falar com você, como a venda de Deivinho. Galo tá muito mais agressivo no mercado. Galo fatura em cima da CBF. Alisson, a venda foi maior do que esperada. Isso e muito mais, entrevista, Cuca, Lianco, pra você, logo depois da Go Life Saúde. A melhor assistência à saúde do mercado é aqui. O link está na descrição. R$ 1.200 em reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada e muito mais à sua disposição. Entre em contato agora mesmo. Não se esqueça, auxílio exame, auxílio consulta, que é o famoso coparticipativo, você vai encontrar aqui também. Não perca tempo, saia do SUS. Ligue agora mesmo, entre em contato e faça a sua assistência à saúde na Go Life Limpa Nome SA. Aqui o seu nome vai sair do SPC, Serasa, Boa Vista, e nós vamos devolver o bom crédito que você tanto merece. É isso mesmo que você escutou. Eu tiro mesmo o seu nome aqui do SPC, Serasa, Boa Vista. Mas eu fiz a dívida foi feita por mim, eu tenho esse problema, eu me endividei mesmo você tendo feito a dívida, mesmo a dívida sendo real, eu tiro. E é sem cambalacha, é tudo dentro da norma da lei jurídica. Nome limpo, você vai voltar a ter crédito. Fale com a gente agora mesmo, é só chamar aqui no WhatsApp. Carvisa, gente, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a proteção para SUV sai a partir de R$ 80. Para carros e motos, a partir de R$ 69 e R$ 49. O link está na descrição. Se você vier de outra proteção veicular ou de outra seguradora, você tem 50% de desconto nos 3 primeiros meses. E não perca tempo, a cobertura é nacional de até 100% da tabela FIP. E o melhor, viu, gente, que você vai ter aqui comigo, olha, que sensacional. Proteção contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, ainda te dou chaveiro, rastreamento, carro reserva, auxílio combustível e assistência. É 24 horas em todo o território nacional. Proteção para vidros, eu também tenho na Carvisa. Importadora Elétrica Brasília. Quando você pensa nos motores WEG, é claro que você pensa na Importadora Elétrica Brasília. O link está na descrição. Temos ofertas exclusivas onde a gente parcela de até 12 vezes para você. Materiais elétricos vão sair até com 40% de desconto. E o melhor, meu amigo, somos líderes no Mercado Livre. Distribuidora e Elétrica Brasília, você vai encontrar de tudo. Entre em contato agora mesmo, o link está na descrição. Portal Auto Shopping. Afinal de contas, aqui no Portal Auto Shopping é onde você vai se dar bem, porque eu tenho o maior estoque de seminovos de BH e região. E a promoção Rota dos Sonhos está ao seu dispor. Você comprando um seminovo, você vai concorrer a uma Honda CG 160 Fan. Você vai concorrer ao sorteio. Não perca tempo. E nessa promoção, o Santander vai te ajudar, te dando aí 60 dias para começar a pagar. Bom, senhoras e senhores, bora falar de Galo. É um prazer inenarrável e bora começar falando do Coelho, que deu entrevista muito legal, uma curtinha e uma rápida. Vamos sacar a entrevista do Coelho, uma seguida da outra. Então isso é importante para a gente se adaptar, para a gente fazer o melhor dentro de campo. Coelho, tá feliz no Galo? Como? Tá feliz? Demais, muito feliz. Ótimo, né? Continua trabalhando, tem que ter humildade, pé no chão e trabalhar a semana duro para a gente ir lá e fazer o nosso jogo como fizemos hoje e ganhar também de novo. Como é a concentração? Não, como sempre, a gente é profissional, a gente tem que fazer não só pelo que vem, sino também pelo que a gente tem durante o ano. Então não pode relaxar, a gente tem que manter os pés no chão, continuar essa semana trabalhando e depois a gente pensar no que vem durante o ano. Você, o lado ofensivo do Atlético, o lado esquerdo, funcionou muito bem hoje. Você, o Arana e o Rubens. Tem alguma orientação para o lado esquerdo? Você flutua também muito bem. Como eu falei, o professor dá essa liberdade para a gente se mexer ali. Então, aos poucos a gente vai se sentindo muito confortável, conhecendo-se mais, entrosando mais. Então, isso é importante não só para nós três que estamos ali do lado, sino para toda a equipe aí. Tá aí a entrevista do Coelho. Galera, o grande lance é o seguinte, vamos lá, vou pegar alguns aspectos que eu gostaria de falar do Coelho. Primeira coisa, a movimentação do Coelho. Coelho joga na direita, joga na esquerda, joga na central, ele volta pra marcar, ele é muito rápido, ele abre o jogo, ele dribla. Um jogador completo, né? Claro que ele é um jogador completo, mas não no sentido do craque, né? Que faz de tudo. Mas realmente todas essas coisas que eu fiz, ele faz de uma maneira muito boa. De uma maneira que agrega, de uma maneira que realmente acrescenta. Alguns pontos
eu acho importante a gente delimitar aqui sobre o Coelho. Primeira coisa que eu vejo que o Coelho faz muito bem é o drible rápido. Ele vai pra cima e ele corta, e ele dribla mesmo, ele não tem medo, ele tem coragem de jogo. Segunda coisa, ele tem uma obediência tática muito grande. Eu já vi, e eu acompanhando o jogo sempre muito ali, observo muito o Cuca muitas vezes manda o Coelho voltar e ele volta sem problema, ele ajuda na marcação. Outra boa característica do Coelho, né? Coelho é um jogador que ele se preocupou em falar o português, né, gente? Vocês repararam isso? Como é que o português dele flui muito bem? Não é porque ele tem muito tempo de Brasil, não, tá? É porque na pandemia ele se preocupou em fazer aulas online e preocupou em falar um português melhor. Na época ele estava no Red Bull Bragantino. Então, assim, é um cara que realmente quer. E outro ponto importante, a pergunta do Eduardo, eu tô vendo aqui Palmeiras e São Paulo, Palmeiras passando, né? Até agora, né? Uma coisa importante, por exemplo, o Eduardo perguntou pra ele, tá feliz, tá alegre e tal, e ele conta que sim, tô feliz, tô alegre. Só que tem um detalhe, vocês sabem muito bem que o Coelho tinha algumas outras propostas e ele fez a opção de vir pelo Atlético. Ele pediu muito para vir pro Atlético. O Atlético Paranaense ia liberar, o Atlético Paranaense não tinha intenção de manter, vendeu até muito bem, diga-se de passagem. E assim, é impressionante como esse jogador forçou, pediu, solicitou e ele gosta de estar aqui vestindo a camisa alvinegra. E isso é um detalhe muito importante, gente. Não, todo mundo tem que gostar e tal. Cara, não é assim. Infelizmente o futebol, ele tem coisas que são horríveis e uma das coisas horríveis é que muitos jogadores não se importam se estou jogando no time A, B ou C. O importante para esses caras é simplesmente estar ganhando dinheiro. Pro Coelho não, ele tá ganhando bem, ele tá faturando alto no Atlético, mas ao mesmo tempo ele vem querendo fortalecer seu futebol. E eu nem falo que ele quer ir pra Europa, porque o futebol brasileiro já é uma coisa muito grande pro Coelho dentro das coisas dele. Óbvio que ele deve ter uma vontade de ganhar muito mais dinheiro, de chegar numa Europa, claro que essas vontades existem, mas não é o objetivo louco dele de sair do Atlético a qualquer custo, de ir para um outro time. Ele não tem essa, e isso é muito legal. Coelho, parabéns, o momento que você vive é fantástico e eu gosto muito do que você vem apresentando no Galo. Bom, vamos falar do Cuca, que o Cuca falou aí do como é que vai ter foco nos 2 próximos jogos e também ele contou um pouquinho aí desse Atlético e movimentação. Saca só o que ele falou primeiro do que tem que fazer para vencer os 2 próximos, o que tem que vencer o próximo jogo, não manter. Uma bobagem. Não é vencer o próximo jogo, é como manter o foco no segundo jogo depois da goleada. Perdão, pode escutar. Sim, fazendo as mesmas coisas que a gente faz, o mesmo tipo de trabalho, com a mesma aceitação, a mesma entrega que eles têm tido nos treinos, são o que a gente vem e traz para o jogo. Lógico que é uma grande vantagem, é inegável, mas tem que fazer o jogo final com a mesma seriedade para sair campeão. Exatamente, o jogo final é mais um jogo importante, mais um jogo que tem que ter aquela entrega, e querendo ou não, gente, não é um campeonato mineiro qualquer, né? É o hexacampeonato, os caras podem ser 6 vezes campeões, só aconteceu uma vez. Então, assim, aconteceu com a América também uma outra oportunidade e com o Atlético em uma oportunidade. Então, assim, cara, é uma oportunidade única, é uma marca na carreira. E tem um jogador ali que vai ser 6 vezes campeão, o Arana. O Arana é campeão, vamos lá, Everson não, o Arana, sim. Júnior Alonso chegou depois, né? Então, o Júnior Alonso eu tô com dúvida se o Júnior Alonso foi campeão mineiro em 2020. Mas o Arana, ele chegou no início de 2020, então ele vai ser 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então assim, cara, é o hexa mesmo. Depois tem que olhar até quais jogadores vão ser hexa mesmo. É o Júnior Alonso, o Arana. Aí tem que ver os outros, cara. Eu acho que não tem mais ninguém, não. Né? O resto, o Alan Franco, ele chega no meio do ano. Tem que olhar a data. Quer ver? Eu vou pegar o Transfermarkt aqui. Interessante até a gente ver isso aqui, ó. Transfermarkt. Atlético Mineiro. Vamos ver aqui, quer ver? Ó, perfil do clube. Vamos ver aqui. Peraí. Perfil do clube, beleza. Vamos ver aqui, tabela completa, fechar. Porque o Júnior Alonso tem 2 contratos com o Galo, né? O problema do Júnior Alonso é esse, mas eu vou conferir aqui direitinho. No time desde, olha isso, ó. Quem vai ser campeão, hexacampeão pelo Atlético? O Igor Rabelo. O Arana chegou em 21. Engraçado, eu jurava que o Arana é desde 2020. Não, o Arana é desde 2020, não é 21 não. Isso aqui foi a renovação dele, porque é emprestado. Olha pra você ver quem vai ser hexacampeão. Igor Rabelo e Arana. O campeonato acabou quando? O Campeonato Mineiro, hein? Deixa eu ver aqui a data, quer ver? Fim Campeonato Mineiro 2020. Deixa eu ver aqui. Foi 30 de agosto, o Alan Franco também.
21 de janeiro de 2020 a 30 de agosto. Então, o Alan Franco também vai ser 6 vezes. Não sei se o Alan Franco estava aqui nos outros títulos, né? Mas o Arana e o Igor Rabelo vão ser. E o Júnior Alonso, ele não vai ser porque ele saiu. Mas o Arana vai ser ex-campeão. Sensacional, né, velho? 6 vezes campeão mineiro não é pra qualquer um, não. Bom, vamos colocar a outra entrevista do Cuca agora pra vocês. Não, a gente trabalha bastante treino tático, né? Sempre que a gente pode, a gente faz os desenhos do time, põe o jogador dentro dos quadrados, praticamente, para eles terem um entrosamento mais rápido, saberem aonde se movimentarem, mesmo com a troca de posição, você preencher os espaços do campo. E eu acho que para 2 meses de trabalho está muito bom. A gente está muito feliz com todos, os que chegaram e os que estão aí remanescentes também, né? A gente tem que enaltecer. O ano passado do Atlético foi um ano muito bom. Chegar em 2 finais grandes como chegou é muito difícil, né? E infelizmente perdeu, mas chegou em 2 grandes finais, o que tem que ser valorizado também. Perfeito quando o Cuca lembra disso, porque quando eu valorizo isso, eu sou derrotado, eu sou derrotista, né? É como se todo mundo chegasse em 2 finais de Libertadores de Copa do Brasil todo dia, né? É como se fosse o Atlético, o único ano que o Atlético não disputou títulos na cabeça e mesmo assim foi campeão da Supercopa, foi 2022. 2020 o Atlético foi 3º lugar, disputando título, 21 campeão, 22 campeão da Supercopa, mineiro. E lembrando, campeão mineiro todos os anos, 20, 21, 22, 23, 24. Né, pentacampeão, tá indo pro Hexa. 3º lugar em 2020, em 2021 campeão da Copa do Brasil do Campeonato Brasileiro, 2022 campeão da Supercopa do Brasil, mas realmente não disputou Campeonato Brasileiro em alto nível, nem Copa do Brasil, nem Libertadores, mas foi campeão da Supercopa. 2023, 3º lugar de novo, 2024, 2 vice-campeonatos. Então assim, cara, parece que o atleta todo ano tá disputando pra cair, todo ano tá mal pra cacete, todo ano tá uma vergonha, não. O atleta todo ano tá em cima, todo ano tá batendo, todo ano tá chegando. Mas os cornetas de plantão, eles apequenam tudo isso, eles jogam tudo fora isso. Se você pegar aí, o Palmeiras era o único time até o ano passado que todos os anos chega a título, que o Flamengo não tinha, e o Flamengo com arrecadação de 1,5 bilhão. Aí o Palmeiras ano passado também não disputou, não chegou em finais, não disputou nada, ficou lá pra baixo. Olha como a vida é. Eu acho que o torcedor do Atlético tem que ter mais gratidão, e eu acho que as coisas estão caminhando muito bem e que a caminhada da diretoria é muito boa. Bom, vamos continuar aqui e falar de Lianco e dos números. Olha, o SofaScore levantou os números do Lianco, hein? Lianco é um zagueiro do time da Série A com maior nota em 2025. Ele tirou acima de 7 em todas as suas partidas da temporada. São 10 jogos e 9 vitórias, que tem um empate contra o América. 2 gols, 90% de passes certos, 67% de eficiência de duelos aéreos, 107 bolas recuperadas, 53 duelos ganhos, 16 interceptações, nota 7,5. Interessantíssima, cara. É uma nota muito grande, é uma nota muito boa. Lianco aí, que você sabe que o Grêmio tem interesse, mas o Galo não vai vender, não há esse tipo de negociação. Quero falar algumas coisas sobre o Lianco aqui que eu acho importante. Como as coisas são, o Lianco era reserva com o Gabriel Milito. Ele fez uma reclamação pública uma vez comigo até, né, em entrevista, onde ele disse, eu tô sempre jogando fora de posição, não tô jogando na minha, só entro fora de posição, por isso que ainda... E realmente era isso, sempre ajudando, sempre apoiando. E agora, sendo um destruidor, né, sendo aquele jogador diferente, sendo aquele jogador que tá encantando, sendo aquele jogador que realmente apresenta um futebol acima dos demais. Então, assim, Lianco foi uma excelente contratação do Atlético, excelente. O Lianco vem demonstrando futebol de alto nível, ele não demora a chegar na seleção. Os números que eu mostrei pra vocês, ele é o maior zagueiro nota SofaScore do campeonato. Todos os zagueiros da Série A. Eu tô falando de zagueiros do... claro, mas também jogando contra equipes frágeis, beleza. Você tem o seu argumento e ele é justo. Realmente as equipes são frágeis, realmente as equipes não são tão boas, realmente falta alguma coisa essas equipes, sim senhor, eu te dou razão, você tá coberto de razão, só que, aí eu vou te chamar aqui pro lado de cá também, pra você pensar comigo, só que mesmo assim, o cara... ele desarma com muita qualidade. O cara desarma dando chapéu. Eu quero ver ele fazer isso contra o Neymar, contra o fulano, contra o ciclano. Se ele fizer o básico contra esses caras e conseguir defender o Atlético, tá excelente.
Esse é o aspecto que eu acho que você esquece. Que o cara não precisa, enquanto ele tá mantendo uma nota muito elevada, depois se ele reduzir para 7, ainda tá bom. E se ele fizer partida 6.8, partida 8, partida 7.5, cara, isso demonstra que o cara tá desarmando, tá roubando, tá brigando, tá lutando. Volto a repetir, realmente não são os craques, realmente não são os grandes jogadores. Mas até aqui, a nossa temporada é essa. Então nós temos que fazer a análise dentro da nossa temporada. E a nossa temporada é Cruzeiro e América, apenas. Aí esses outros times, Manaus, Brasil, Tocantinópolis, realmente são equipes frágeis, mas também não ameaçam o Atlético. Vocês já repararam que e aí eu tô me delongando um pouquinho, mas chamando a atenção para esse ponto, vocês já repararam, vocês já notaram, vocês já viram que a grande maioria dos jogos o Atlético não sofreu? Um ou outro contra-golpe que realmente deu um probleminha, aquela coisa toda, mas um sofrimento, a gente passar aperto, a gente quase tomar um gol, a gente fala, meu Deus do céu, foi por um triz que nós não perdemos essa partida. Vocês repararam que isso não aconteceu? Contra o Vila Nova poderia ter feito um gol ali. Cara, o Vila Nova teve aquela chance, só deu o Atlético. O Atlético só deu o Atlético, teve uma chance. Então assim, eu tô mostrando um aspecto pra vocês que é isso que a gente tem que reparar. As equipes são frágeis, mas o Atlético cedeu uma chance. Uma pequeniníssima chance. Então o atleta tá muito bem, gente. Eu acho que a gente tem que valorizar e valorizar muito o Lianco. Um monstro, um ET em campo. Essa zaga é Lianco e mais 3. Mas Natanael tá jogando muito, o Júnior Alonso tá indo bem e o Arana tá melhorando bastante. Bom, vamos passar pro próximo tema e vamos falar de valor de ingresso pro jogo Atlético e América. Olha, o Leandro Colombo escreveu uma matéria no Tempo, a gente gosta de dar crédito a quem busca esse tipo de informação que é muito importante, que a gente já sabe que já é oficial o jogo no Mineirão. E ele foi lá e buscou a questão da precificação do ingresso. Ó, quanto que vai ser o ingresso? E olha o que disse, ó. Aí perguntou pro diretor, tá, do América. Deixa eu ver qual o diretor aqui. Eu acho que aqui durante a matéria fala. O diretor-geral do Coelho, Dower Araújo. Acho que é assim que fala. A precificação ainda está em aprovação interna, mas não adotaremos valores fora dos parâmetros que vêm sendo praticados pelo Atlético no Mineirão. A reunião de quarta, dia 12, e de amanhã, dia 11, vamos determinar as simulações sobre valores e quantificação nessas hipóteses. Não vai ser nada distinto do que era praticado pelo Atlético, não, bem pareado. Começamos a vender na quarta-feira de manhã, logo após a reunião, completou o Dauer aí. Então, assim, você que está pensando em ir pro jogo, talvez eles coloquem um pouquinho a mais, um valorzinho a mais, um pouquinho assim, um acréscimo um pouquinho maior. O Palmeiras ganhou de São Paulo, Palmeiras e Corinthians na final. Pênalti que, na minha opinião, pelo que eu vi aqui da Câmara do VAR, foi pênalti. Mas enfim, né? Nós não vamos fugir tanto à regra. Qual que é a importância pro torcedor atleticano de ter esse jogo no Mineirão? Muito. Primeiro que o torcedor atleticano ele vai poder todo mundo ir. Né? Porque o Mineirão cabe 65 mil pessoas, então todo mundo que quer ver, todo atleticano que quer ver o Atlético levantar o hexacampeonato, levantar o troféu, vai conseguir ver. Então isso já é um ponto fundamental, isso já é um ponto importantíssimo, isso já é um ponto assim, sensacional. Outro ponto interessante que a gente pode analisar, você estando no Mineirão, mesmo que o preço seja um pouquinho maior do que o praticado, não fugindo da realidade que o torcedor paga, claro que ele tem que lembrar quando ele fala isso, que a realidade do torcedor galo na veia preto. Porque não adianta ele colocar um ingresso no preço normal, que o torcedor não vai ir. Nós vamos ter uma casa vazia, porque o mando é do América e tudo mais. O América vai ceder ingressos pro Atlético? Não sei. Não sei como se o Atlético vai colocar isso no seu site. Acho que amanhã, com a reunião, eles vão determinar isso e as coisas vão caminhar. Mas poderia ser através do site Galo na Veia o Atlético passar um valor. Porque eu acho que passando um valor fica mais fácil de lidar com essa questão de dinheiro e tudo. Acho que fica mais tranquilo, né? Bom, vamos falar da venda do Alisson, se ela realmente foi superior ao informado, porque tá correndo essa história, tá correndo essa conversa. Mas essa conversa vem de um cara que é muito ponta firme. Vocês conhecem o Fabrício Romano? Não, o Fabrício Romano é um dos maiores jornalistas. Ele tem 23,5 milhões de seguidores, tá? Ele realmente especulação, transferência, esse tipo de coisa é o cara. Você pode confiar nele, você pode pôr a mão nele, apertar ele lá, que ele vai acertar sempre. Ele é um cara que erra muito pouco. E ele escreveu o seguinte, tá aqui, tá? Eu vou ler pra vocês. Shakhtar Donetsk contratou jovem Alisson do Atlético Mineiro de apenas 19 anos. Valor total da venda é de 16 milhões de euros. Bom,
Aí, eu já tinha entendido esse valor e hoje eu consigo ter um entendimento gigantesco de toda a venda do Alisson. E conversei com uma pessoa um pouco antes de gravar esse vídeo para confirmar a minha linha de pensamento e ela falou assim, é bem por isso aí mesmo, né? Só não me confirmou se é à vista, algumas coisas, mas é isso aqui que aconteceu, uma pessoa grande do Atlético me disse isso, tá? Vamos lá. Primeiro fato, é 16 milhões de euros? Yes, é 16 milhões de euros se bater o bônus. Na verdade, a venda é de 14 milhões de euros. O Atlético tinha direito a receber, porque está vendendo 80% do passe, que também é de certo modo, uma falácia, mas é o contrato rezando perfeitamente. O Atlético vendeu 80% do seu passe por 12 milhões de euros. Mas se você avaliar e pegar 14 milhões, aqui, ó, pegar aqui para você, ó, 14 vezes 80%, daria 11 milhões e 200, ó. Amiga calculadora aqui, ó. 14 vezes 80%, 11.200. O Atlético arrancou mais 800 mil do Alisson. Então o Alisson, seus empresários estão levando 2 milhões de euros para casa, enquanto o Galo está levando 12 milhões de euros. Então um leva 2, outro leva 12. De quem é o bônus? Inteiramente do Atlético. Se o Atlético o jogador performar, bater as metas, 2 milhões de euros vem pro Atlético. Por que você está dizendo que é uma falácia a venda de 80%? Olha, porque o Atlético combinou com o Shakhtar que, caso o jogador seja revendido, o Atlético terá um percentual de 15%. Esse 15%, essa pessoa me confirmou isso, né? Esse 15%, se você calcular mesmo, se a gente está vendendo 80%, ainda vai ter 15%, a gente pode tirar 15%. Então nós, na verdade, vendemos 65% por 12 milhões de euros. Uma boa venda. 65%, porque 20% era do Atlético, 65%, 75%, 85%, ficamos com 15% ainda de uma futura venda. O Shakhtar costuma vender muito bem seus atletas. Se o Shakhtar consegue realizar, o Adson performa bem, e o Shakhtar consegue realizar, exemplo, vamos ver quanto que está o euro neste segundo que eu gravo. Euro. O euro nesse segundo que eu gravo está 6,34. Vamos mostrar aqui para vocês. Se o Shakhtar vende por 20 milhões, por exemplo, aqui ó, 20 milhões, nós estamos falando que seria uma venda no total de 126 milhões 780 mil. Beleza? Beleza. 126 milhões, vamos fazer essa conta. 126 milhões 780 mil vezes 15%, daria já ao Atlético aí um total de 19 milhões e 17. Só que você tem que lembrar o seguinte, existe também o direito de formação. O direito de formação vai até os 21 anos. Então o Shakhtar dividiria isso com o meio do Atlético. Seria meio a meio, mais ou menos. Então o Atlético teria, dependendo da época da venda, se vender praticamente agora é 5% do Galo. Se vender, demorar um pouco mais. Quanto mais demorar, mais é do Shakhtar. Mas, por exemplo, se vende com 20 anos, o Galo leva tipo 4%. Então você vai ter uma venda, na verdade, de 19%. Entende? Então o Atlético desses 126 milhões 780 mil vezes 19%, o Galo estaria faturando algo próximo de 24 milhões. Se nós faturamos nesse momento 74, 84, 94, 98 milhões, quase 100 milhões de reais. Isso sem contar o bônus de 2 milhões de euros, que no euro de 6,31 nós estamos que vai dar mais 12 milhões de reais. Ou seja, é uma venda superior, se tudo der certo, porque o bônus que é o difícil, uma venda também é difícil, que poderia chegar a 100 milhões de reais. Não é uma venda ruim, não é uma venda extraordinária. Se você acha o valor da venda muito bom, o que você acha do valor da venda? Olha, eu acho que o Atlético, eu vejo potencial no Alisson, é uma opinião. Eu acho que o Atlético poderia ter insistido até a janela do meio do ano e colocando o Alisson devagarzinho, porque sem ele jogar absolutamente partida nenhuma, sem ele jogar nada, o Atlético já conseguiu todo esse valor. Imagina se ele jogasse todas as partidas. A minha linha de raciocínio vai por aí. Só que tem um ponto que tem que ser analisado também: a necessidade de dinheiro para manter o caixa em dia, para bater os 160 milhões e também manter o fluxo de caixa. A gente não sabe como é que tá a situação. Bom, vamos escutar o que o Alisson disse na despedida do Galo, gente. Sem palavras para explicar a minha gratidão pelo Atlético nesse momento. É um clube que eu cheguei muito novo, um clube que me formou tanto como pessoa como atleta. Poder estar saindo pela porta da frente assim e saber que eu poderia ter feito mais, mas ter tido muitas oportunidades e ter agarrado as oportunidades. Fico muito feliz, muito grato. Queria ter ficado mais um pouco, né? Queria poder ter ganhado mais algumas coisas com o Galo. Mas vida que segue, eu vou levar
o Atlético para sempre na minha carreira, na minha vida. Tenho um carinho enorme pelo escudo, pelos funcionários, pelos meus companheiros, pela torcida. Eu não sou muito bom com despedida, mas estou muito feliz, muito emocionado, muito orgulhoso e sou eternamente grato pelo Atlético. Eu só agradeço pelo apoio, agradeço pela paciência, agradeço por terem vibrado comigo, agradeço nos momentos ruins, agradeço por terem vibrado e comemorado comigo nos momentos bons. E é isso, ainda tem muita, vai sobrar muita gente para dar alegria para a massa. Espero que eu continue honrando o nome de Minas aí no mundo afora. O Atlético vai estar sempre no seu coração. Só não pus a imagem aqui, que é uma imagem que eu não sei se eles liberaram lá na TV Galo ou não, mas tá aí a venda do Alisson, né? Parabéns ao Alisson, que o Alisson seja feliz, que as coisas funcionem. Deixa eu arrumar a câmera aqui, se desligar eu ligo de novo. Aí, ó, ela desligou, mas a gente liga de novo. Volta aí, câmera. Aí, eu desligando a câmera, eu jacureba, viu? Então, assim, que o Alisson tenha sorte, aí, agora vai. Que o Alisson tenha sorte, que a vida dele dê certo, Alisson, que Deus te abençoe, que as coisas funfem pra você, funcionem pra você e que você encontre o melhor caminho possível na sua vida, tá? Que tudo dê muito certo. Agora, tá precisando de dinheiro, tá apertado? Papum, gente. A Papum é crédito na hora pra você. O link está na descrição e detalhe importante, gente, eu parcelo de 12 a 18 vezes. O crédito cai na hora. Isso mesmo que você escutou, o crédito cai na hora, tá certo? Você pode pegar o valor que você precisar, de R$1.000 até 200, meu. Empresários se financiam pela Papum, porque é muito mais barato que pegar um empréstimo bancário. O link está na descrição. Não jogue fora essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo e pega o seu empréstimo na Papum. Rap, como é que funciona? Tudo muito simples. Você precisa de um cartão de crédito com limite. Tem o cartão de crédito com limite pronto. Você consegue pegar uma grana boa de verdade na Papum, que é crédito. Da hora pra você. Brasil inteiro nós atendemos. Pode chamar o meu irmão Daniel, vai te dar todo o atendimento que você merece. Instituto Céspedes. Gente, aqui a calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Não fique aí caindo na onda de eu vou te dar um remedinho, eu vou passar um shampoo, porque a verdade só vai crescer cabelo onde já tem cabelo. E o problema da calvície não é esse, o problema é que você não tem mais cabelo para crescer. E aí, meu amigo, é o transplante capilar que resolve. Você faz o transplante apenas um dia, você fica um ano inteiro sendo avaliado, tratando, tudo certinho. Além disso, você vindo do canal Alvinegro, você tem 13% de desconto, é só falar e a gente ainda parcela para você. Vale muito a pena o investimento. Ligue agora mesmo, entre em contato, o link tá na descrição. Instituto Céspedes. Calvície tem solução, e a solução é aqui com a gente. Bom, vamos falar agora sobre 5.600.000 na conta. A CBF já fez o Pix. Senhoras e senhores, já fez assim, né? Está a fazer. O Atlético ganhou até agora, só com a Copa do Brasil, sem contar a bilheteria, 5.600.000 reais. Para que você possa ter uma ideia, esse é o valor que o Atlético ganha para jogar o Campeonato Mineiro, tirando 700 mil reais, né? Porque é 600 mil reais. E eu não tô colocando bilheteria, e eu não tô colocando nada. Em 2 partidas, agora nós vamos fazer a terceira, o Atlético já arrecadou com a Copa do Brasil 5.600.000. Isso demonstra, eu vou falar disso amanhã, o tanto da inutilidade de um campeonato mineiro como ele é proposto hoje. O Atlético vai ser hexa, é muito legal ter o hexa, mas a representatividade financeira pro Atlético é de fracasso. O Corinthians, eu vou falar sobre isso depois, arrecadou 80 milhões até agora no Campeonato Paulista. E ele nem ganhou, se ganhar, ganha mais. É ridículo. É ridículo. Já passou da hora da Suminas voltar, já passou da hora de Grêmio, Internacional, Juventude, né? A Federação Gaúcha, e eu já dei a solução e ela é prática. 4 de Minas, 4 do Rio Grande do Sul, 4 do Paraná, 4 de Santa Catarina, duelos divididos em 4 grupos, cada um de um estado, e todo ano o campeão estadual sobe e o pior colocado de cada estado, cai. Se for o Atlético, cai o Atlético. Se for o Cruzeiro, cai Cruzeiro. Se for o Grêmio, cai Grêmio. Internacional, cai. E por aí vai. E todo ano você vai ter o campeonato estadual ainda fluindo. E pegar essa rede, você vai fazer uma arrecadação muito maior, de bilheterias muito maior. Você pode ter de cara, né, que você colocando um de cada, você coloca assim, Atlético, Cruzeiro, América e tudo. Aí você coloca Internacional num pote. Imagina um Galo e Grêmio de cara.
Imagina um Galo versus Atlético Paranaense, Galo versus Coxa. Então sempre você vai ter um grande time sempre você vai ter 3 grandes times do estado e sempre você vai ter um subindo. Se o Atlético não tiver competência para se manter entre os melhores do Mineiro, ele vai cair. O Cruzeiro a mesma coisa, a América a mesma coisa e o 4 que subir a mesma coisa. Né? Grupos que você vai separar os estados, você nunca vai colocar os do mesmo estado num grupo e vai arrecadar muito mais. Ainda você pode colocar aquela cláusula de compensação. Sempre que um desses 4 grandes cair, no mesmo ano ele recebe o mesmo valor. Né? Igual era no Brasileirão antes, que você recebia o mesmo valor e você tinha um ano para voltar, senão depois reduzia. E cara, funciona, dá certo, é arrecadação na veia, mas não, nós insistimos em jogar Campeonato Mineiro, mas eu vou falar disso mais depois. Mas Copa do Brasil já rentabilizou isso tudo. Bom, senhoras e senhores, eu já contei para vocês de contratações que o Galo tá fazendo, inclusive vou falar de contratações mais tarde para a base, mas o Galo tá muito agressivo na base, tá? E eu escutei ontem dessa mesma pessoa que eu conversei sobre Daverson e outros assuntos que eu já trouxe aqui na live, e também sobre questão de Alisson. Como é que é o nome? Como é que é o nome do negócio? Agora não tô lembrando. Que o SIGA da base ainda não tá completamente funcional, eles estão implementando e tal, mas que o Atlético agora vai fazer muitas contratações, e contratações que nós vamos ver alguns valorzinhos altos, 1 milhão, 4 milhões de reais, 5 milhões nas categorias de base. Desde o sub-11 até o sub-21. Tá, até o sub-20, né, perdão. Então assim, você vai ver jogador de 20 anos chegando ao Atlético. Ontem o Galo, acho que o Galo até ganhou na copinha ontem, depois eu trago aí o resultado e os gols. O Atlético, no vídeo do almoço, das 11 horas, live, tá, gente? A gente já tá em casa de novo. Então, assim, o Galo vai agressivar mesmo. Aumentou a quantia de investimento e o Atlético já entendeu que o caminho para poder faturar alto é a base. Manter um time forte disputando títulos e a base rentabilizando bons jogadores. Tomara que o Alisson dê certo, que se o Alisson der certo, pronto, nossa vida vai lá em cima no alto. Espero que você tenha gostado até aqui do vídeo. Vamos falar agora de Daverson no Fortaleza. Rapaz... Surgiu aí a notícia ontem, né? A gente pôs até a capa aí, ó. Bomba, venda, Galo venderá Deivinho. Que, rapaz, me surpreendeu zero. Quem acompanha o canal Alvinegro, o que eu venho falando com vocês há tempo? Que, olha, Igor Gomes, Igor Rabelo, dependendo de como é que foi esse van. E também, o Deivinho vão ficar sem espaço. Deivinho é um cara que vai ser muito pouco utilizado. E ó, Fortaleza quer o Daverson. O atacante é o alvo do time cearense na janela de transferência entre 10 e 11 de abril. Fortaleza vai oferecer um contrato de 3 anos para o atacante. Vitória foi um outro time interessado. Aí o Tanaka postou assim hoje: fala, irmão, tudo certo? Acho que nada quente ainda, mas só para ter uma noção, Galo toparia negociar Daverson? Opa, com toda a certeza do mundo. Fortaleza tá querendo, nome tá na lista, né? O Tanaka conversando. E o Diego Campos, quem que é o Diego Campos, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse cara, o Diego Campos, é o cara que aluga as casas todas lá em Lagoa Santa. É o homem da Lagoa Santa. O cresce dele e tudo, mostrando os bairros e tudo que ele aluga, né? Você vai ver vários jogadores aqui, várias personalidades. E ele sempre no stories dele, se você ver, vamos ver se tem o stories dele dessa semana aqui. Né, aí ó, com o Fabrício Bruno, né, ele sempre tá alugando as casas, ele é o cara, e ele disse o seguinte: proposta pelo Daverson já chegou e ele já aceitou, não foi liberado porque o Cuca só permitiu a liberação após o final do Mineiro. E assim, gente, é o que eu disse pra vocês há um tempo atrás, né? E não é uma questão de ser sabichão, não é nada disso. Outro dia falou assim: você fica aí chutando, tô chutando nada. Hora nenhuma, por exemplo, eu falei que o Yankee ia sair do Galo, que o Júnior. Mas é movimentos que você vai observando e que você vai ver na lógica. O Rony quer ser centroavante, sai, não entra o Daverson, entra outro. O Cuca não. O Daverson só faz uma função. O Cuca quer jogador que fazem 2 funções, 3 funções. E podem anotar uma coisa: o Daverson não sai de graça do Galo. O Daverson tem um alto salário, o Galo topa negociar. Eu já tinha dito isso a vocês há mais tempo. Falei isso lá atrás nos meus vídeos. Pode procurar Daverson de saída do Galo semana passada. Olhe meu vídeo da semana passada de Daverson saindo do Galo que vocês vão ver. O Daverson provavelmente deve ser negociado mesmo. Nem procurei saber da fonte. Quando eu perguntei, ela desconversou. Daverson deve ser negociado mesmo. E eu não vou dizer pra você que é ruim, não. Desde que o Atlético faça uma reposição. E que não pense que o menino de 19 anos do Guarani seja essa reposição. Tem que ser uma reposição à altura. Eu acho que, inclusive, você nem precisaria repor um centroavante. Eu acho que você precisaria repor um ponta esquerda. Eu acho que se o Daverson sair e chegar um ponta esquerda, não é um problema. Esse menino vai ser oportunizado, o ponta esquerda tá aí, daqui a pouco o Júnior Santos tá voltando. Hoje, se você calcular o elenco do Atlético, é o quê? Scarpa centralizado, Rony na direita, Coelho na esquerda, Hulk na central.
reserva. Rubens ou Bernard, os dois vão ficar ali revezando, é o número 12, né? Você tem 12 jogadores. Na direita você tem o Júnior Santos, na esquerda você não tem ninguém. E central você tem o Davidson, mas você pode ter o João, que inclusive está no bid na central, e você precisa de um ponto esquerda que também possa fazer a central. Então eu acho que o Atlético tem que buscar é isso daqui, o ponto esquerda. Bom, o Davidson acaba sendo uma perda? Sim, mas é uma perda que vai doer, é uma perda que vai fazer muita falta, é uma perda que nós vamos lamentar demais, ficar choramingando, triste pelos cantos? Não acredito que seja esse tipo de perda. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, voltamos às 11 da manhã, ao vivo, até 12:30, tá? Te espero aqui, ativa o lembrete, vai me encontrar às 11:30 da manhã. Valeu, tchau, fui, obrigado, tchau pra você.